Essa é uma pergunta que sempre chega ao recado secreto. Na maior parte das vezes, são jovens que nos perguntam. Então, vamos responder a isso. Olha, pode parecer uma forma de enrolar, mas não é. Porque na vida existem muitas variações e nuances que revelam que não há um valor absoluto nas coisas. Então, em muitos desses assuntos, sempre surge uma palavrinha inevitável. Depende. E não é enrolação, não, gente. Continue assistindo ao vídeo que você vai ver que esse termo depende é perfeitamente justificado, principalmente nesse caso. Existem pessoas que sentem necessidade de sexo e outras que não sentem falta. Ou seja, tanto faz fazer como não fazer. E também existem aquelas que simplesmente não sentem falta nenhuma. E isso nós já explicamos nos vídeos em que nós falamos sobre a assexualidade. Mas existem pessoas que são obrigadas a se afastar do sexo por muitas razões que também são variadas. Por exemplo, doenças. Mas calma, essa é apenas uma, vem muita coisa ainda aí pela frente. Nessas circunstâncias, esse afastamento é espontâneo. Você sabe que não pode praticar sexo porque vai lhe prejudicar e deixa de praticar. Uma situação típica é a do homem ou da mulher que precisa fazer uma cirurgia delicada. Nesses casos, é apenas um exemplo, são obrigados a evitar o sexo e o que está obrigando a isso é uma circunstância específica. Não existe repressão, mas necessidade física e de saúde. E esse afastamento normalmente é temporário. Pode ser ruim? Pode. Se é uma dessas pessoas que a gente já citou, que sente necessidade de sexo, isso pode causar uma certa angústia. Mas se for uma situação passageira, que depende apenas da recuperação, essa angústia é contornável ou pelo menos controlável. É diferente, por exemplo, da pessoa que tem dificuldade de relacionamento, que não consegue parceiros e que, portanto, se sente frustrada com essa situação, essa pessoa. E sendo essa a questão, é lógico que isso não vai fazer bem. Muitas vezes esse afastamento pode ser causado pela própria pessoa por alguma frustração. É o caso, por exemplo, dos homens que têm problemas de ejaculação precoce e a partir daí começam a se sentir rejeitados pelas mulheres. Mas nós já vimos que esses casos têm solução, assim como tem solução também os casos de impotência sexual. Livrar-se dessa abstinência sexual que o próprio indivíduo às vezes impõe a si mesmo, portanto, é plenamente possível, desde que ele se proponha a enfrentar o problema e a resolvê-lo. Ele ou ela, evidentemente. Existem casos específicos, por exemplo, a mulher que sente alguma dor na relação por problemas de saúde ou de outra natureza e que também podem consultar um médico, um especialista, uma clínica para resolver esse problema, muitas vezes de ordem anatômica, inclusive. Olha, para tudo isso, tanto o canal como o site Recado Secreto já tem muitas respostas e soluções. Agora, uma situação que seguramente não vai fazer bem é quando a pessoa sente necessidade de sexo e é obrigada a se afastar dele por uma atitude repressora que tanto pode partir dela própria como de outra pessoa. Partir dela própria e influenciada também por outras pessoas. São os que se deixam influenciar demais por fanatismos religiosos e que acabam se autorreprimindo. Ou seja, elas mesmas se forçam a não manter relações sexuais, pois associam sexo a pecado, a culpa e a arrependimento. Esse é um caso típico de abstinência que pode fazer muito mal do ponto de vista emocional. Normalmente causa angústia, tristeza e pode até influenciar no surgimento de um quadro depressivo. E nesses mesmos casos, muitas vezes não são as pessoas que se obrigam a essa abstinência, mas sim pais ou padrastos ou conhecidos íntimos, repressores, por exemplo, que muitas vezes se escondem atrás de perfis doentios. Acredite ou não, existem esses que se fazem de moralistas, mas que são, na verdade, depravados sexuais, que reprimem porque querem se aproveitar de suas próprias vítimas dessa repressão. É isso mesmo, o tal do ser humano é um caso sério. Conflitos com a sexualidade podem provocar muita frustração e podem, por sua vez, revelar comportamentos antissociais. Quer um exemplo típico? Os homens que desrespeitam as mulheres, que se referem ao sexo feminino de forma debochada ou preconceituosa, que são excessivamente machistas
ou que encaram a mulher como se ela fosse um ser inferior. Pode ter certeza que por trás desse perfil existe um homem recalcado, frustrado e que muitas vezes se sente rejeitado. Nós não queremos ser repetitivo, mas nós temos que frisar. É o caso típico do recalcado, porque quem é resolvido, como se diz, do ponto de vista sexual, não age dessa forma. E nos tempos atuais, é bom que se diga, nós temos visto muitos casos tipicamente iguais a esses. E parece que está aumentando, né? Com alguns mecanismos de incentivo de desrespeito às mulheres que são vistos hoje em dia. Entre esses desajustados pode estar também o sociopata, também o psicopata, mas o psicopata é um caso particular que precisa ser analisado separadamente. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre tanto a sociopatia como a psicopatia, deixe aí o seu comentário. O psicopata, no caso, é aquele sujeito perigosíssimo que se veste em pele de cordeiro para atacar suas vítimas. Mas é preciso entrar em mais detalhes. Se tiver interessado ou interessada, avise aí nos comentários. Vamos ser bem específicos e claros. Sexualidade bem vivida faz bem. Segundo os especialistas, vivenciar uma sexualidade sadia faz bem à saúde física e emocional, traz benefícios do ponto de vista cardíaco, equilíbrio emocional e fortalece inclusive o sistema imunológico. Ou seja, a pessoa fica menos sujeita a doenças. Mas calma aí, isso não quer dizer que você vai passar para sexo irresponsável, praticando relação sexual sem camisinha com qualquer pessoa, sem conhecer direito essa pessoa e, enfim, se arriscando. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, no caso de sexo bem vivido, nós não estamos falando aqui do sexo pelo sexo. A relação verdadeira, aquela que realmente faz bem, tem que unir as pessoas no aspecto não apenas físico, como também no aspecto emocional. Em resumo, a abstinência forçada não faz bem. Ponto 1. Ponto 2. Mas o sexo praticado com envolvimento emocional de ambas as partes, consentido evidentemente, em que ingredientes indispensáveis como carinho e amor sempre estão presentes, faz um bem muito maior do que uma relação fria e sem emoção. E se você ainda ficou em dúvida, já que esse tema é interminável, faça aí a sua pergunta, o seu questionamento ou a sugestão de novas abordagens sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema. Aproveite que é de graça e não vale a pena ficar em dúvida. Aliás, por falar em de graça, acesse a Amazon, que lá está um dos meus livros. Eu tenho 4 livros publicados, mas um deles é digital. E ele está na Amazon.com, que também agora tem a Amazon.com.br. Você pode ler os 4 primeiros capítulos de graça, e lá também tem muitas promoções que permitem que você, mediante uma inscrição, baixe o livro gratuitamente, integral, para que você leia. Apareça lá no recadosecreto.com.br. Tem muita coisa interessante por lá. Estamos esperando você.